Shabbat Shalom, meus caros irmãos, paz de Deus, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Meus caros irmãos, o assunto que me traz aqui nesse momento é algo um tanto mais profundo daquilo que os irmãos já ouviram, porém é algo de alta relevância para que o nosso entendimento espiritual seja mais aguçado, e é necessário que nós ficamos em comunhão para entender. E quero deixar claro que isso não é uma heresia, mas já é algo que já é analisado por muitos, e temos aqui verdadeiramente toda a complexidade, irmãos, toda a sabedoria divina do Eterno manifesta na sua criação, a qual muitas das vezes nós, irmãos, não percebemos quão grande riqueza é termos o Deus eterno que nós temos. Devemos sempre guardar em nossos corações aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Bom, sem mais delongas, eu vou falar do DNA, irmãos. Porém, de uma forma que você nunca ouviu, ou talvez já tenha ouvido, porque muitos já sabem sobre isso, outros não. Eu hoje senti de fazer esse vídeo a pedido de uma irmã inscrita no canal. Então nós vamos aqui mostrar para cada um de vocês como tudo que foi criado por Deus tem um significado, uma importância e um valor incalculável. A assinatura de Deus em nosso DNA, irmãos. É sobre isso que eu vou falar. E muitas vezes é explorado em estudos que procuram demonstrar, irmãos, a presença e o plano divino na nossa vida. E explorando esse plano, nós podemos entender que até a nível microscópio da criação humana, essa ideia se encaixa em uma perspectiva bíblica que interpreta a complexidade e a maravilha da criação como prova do Criador. A seguir, nós vamos então agora desenvolver, os irmãos prestem atenção, uma explicação cristã e também messiânica para uma aula, ok? Ou para uma instrução. Quem sou eu para falar? Né, irmão? Eu não sou nenhum professor, porém é uma instrução. Vamos então em comunhão agora, prestar atenção e novamente dizendo, isso não se trata de uma heresia, ok? Então, vamos explicar de acordo a criação, como Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós olharmos em Gênesis 1, versículo 27, essa semelhança, irmãos, não é apenas física, mas envolve a capacidade de pensar, sentir e fazer escolhas. Assim podemos entender que até a estrutura molecular e genética humana reflete a inteligência divina. Os irmãos estão entendendo? Tudo que está em nós reflete tudo que você pensar no seu corpo foi criado pelo Criador, por Deus eterno. O DNA e sua complexidade, eu quero falar sobre isso agora, que é algo muito profundo, irmãos. O DNA e sua complexidade é o reflexo da sabedoria de Deus. O DNA, irmãos, é a molécula que carrega toda a informação genética de um organismo. Cada célula humana contém cerca de 3 bilhões de pares de bases de DNA, com instruções que definem cada aspecto do nosso ser. Essa quantidade enorme, irmãos, de informações organizadas de maneira precisa e complexa evidencia uma inteligência além do acaso. Os irmãos estão entendendo? Isso não é uma coisa nova para a ciência. Você sabe que quando você quer saber alguma coisa a respeito dos seus antepassados, você também pode usar até o seu DNA. Isso existe, é provado cientificamente. Mas olhando em sentido espiritual, irmãos, nós vamos então já colocar uma base bíblica aqui, para que os irmãos vejam que isso não se trata de nenhuma forma herética de explicar, ok? Salmos 139, 13 e 14 afirma, está escrito assim, meus irmãos, pois tu formaste o meu interior,
e tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, pois fui feito de modo assombroso e maravilhoso. Esse versículo, irmãos, reflete a crença de que Deus está envolvido até nos detalhes da nossa criação, como se cada célula, cada molécula de nosso DNA fosse planejada e ordenada por Ele. Vejamos, irmãos, que isso é muito profundo. Quando nós falamos da presença do nome de Deus, é algo mais profundo ainda. Preste atenção, irmãos. Na tradição hebraica, voltando um pouco, vou dizer, é a presença do nome de Deus em nosso DNA. Certo, irmãos? Porque na tradição hebraica, o nome de Deus é representado pelas letras Yud, Ré, Vav e Ré, formando o tetragrama Yud, Ré, Vav, Ré. Curiosamente, irmãos, alguns estudiosos apontam que as moléculas que formam a espiral do DNA humano apresentam padrões. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Isso daí, irmãos, são estudiosos cientistas que falaram, certo? Apresentam padrões, veja bem, que podem ser associados a esses 4 componentes, quer dizer, essas 4 letras, o que para muitos, simbolicamente, é uma assinatura do Criador. Yud, Ré, Vav, Ré, ok? Deu para entender, irmãos? Essa associação, irmãos, é interpretada como um lembrete de que carregamos no âmago da nossa constituição a marca do nosso Criador. Assim como o apóstolo Paulo escreve em Colossenses 1, 16 e 17, repetindo, falei muito rápido, né, irmãos? Capítulo 1, versículo 16 e 17, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Os irmãos estão observando, irmãos, como isso tem um fundamento maravilhoso, a qual nós devemos perceber que nós somos realmente eternos devedores. Bom, eu vou falar aqui agora sobre a nossa fé cristã e vou também colocar, vamos dizendo assim, a fé messiânica, que paralelamente elas são com base em Jesus Cristo, ok? Visto que, claro que no messianismo é usado mais o nome Yeshua, porque é o mesmo Cristo, o mesmo Jesus, porém Jesus foi uma transliteração do nome Yeshua. Então, Jesus Cristo é visto como verbo divino, assim como Yeshua, mesma forma, através de que todas as coisas foram feitas. João 1,3 diz assim, vocês podem ler lá e vocês vão ver. Vocês vão procurar lá em João 1,3, né? Do começo já vai dizer que no princípio era o verbo era Deus. Bom, é bom que os irmãos leiam nas Sagradas Escrituras. Assim, a existência da ordem e complexidade em nosso DNA, irmãos, pode ser entendida como uma representação da palavra que dá vida. Jesus, sendo o Logos, quer dizer, a palavra de Deus, traz a mensagem de que a criação carrega o propósito de Deus e sua essência. Imagine, irmãos, olha que profundidade. Nós temos um propósito, fomos criados para um propósito. E esse propósito é de Deus, não é o propósito do pecado. Por isso, fuja do pecado, lute contra o pecado. Ainda que nós somos pecadores, como diz em 1 João, capítulo do apóstolo João, primeira epístola, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, estamos enganando a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar. Leia lá e você vai perceber que é uma pura realidade. Então, irmãos, essa visão aponta que a assinatura de Deus no nosso DNA vai além do físico, pois nos dá uma identidade e propósito espiritual. Em Efésios 2 lemos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais nos preparou, olha só, irmãos, que coisa linda, antes para nos praticarmos, Ele já havia nos preparado, quer dizer,
pré-existência, na preparação de Deus, antes mesmo de nós estarmos aqui nesse plano terreno, nessa vida terrena. Nós não vamos entrar nesse aspecto no momento, entende, irmãos? Mas entendamos como está escrito em Efésios, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Isso já basta. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Foi preparado para nós praticarmos. A vida é um propósito de Deus. Certo, irmãos? É um propósito de Deus. E é propósito de Deus. Entendeu? Ela é propósito de Deus. E estão impressos em nós desde o princípio. Isso que eu quero explicar para vocês. E Cristo é quem nos revela e restaura esse propósito. Então, irmãos, chegando a uma conclusão aqui, dentro dessa reflexão espiritual, o conceito de que Deus assinou o nosso DNA reforça a ideia que somos de fato obras do Criador, que nos conhece intimamente. E esse entendimento nos convida a refletir sobre o valor de nossas vidas e da nossa individualidade, lembrando a nós que a nossa existência é intencional e faz parte de um plano divino. Você não está aqui por acaso, irmãos. Preste bem atenção. Essa assinatura no DNA nos incentiva a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, não apenas reconhecendo a sua grandeza na criação, mas entendendo que em Jesus Cristo fomos feitos para viver em comunhão com Deus, com o Eterno, refletindo sobre a sua glória em nossas ações e propósitos. Então, irmãos, quando formos fazer alguma coisa, vamos refletir. Somos criados por Deus, fomos formados por Deus e agraciados ainda com a dádiva dele ter mandado o seu unigênito Filho para morrer por todos nós. E neste aspecto, eu quero dizer para vocês, com toda a minha simplicidade, os irmãos sabem que eu não sou nenhum professor, não tenho nenhuma instrução assim, porém na parte espiritual Deus às vezes traz alguma coisa, mas para a honra e glória de Deus a Ele seja dada toda a glória e toda a honra. Mas vamos refletir, irmãos, vamos refletir, porque o fim está chegando e que nada venha contaminar esta assinatura que foi escrita com o dedo de Deus dentro do âmago da nossa alma e do nosso próprio ser terreno, do nosso DNA. Creio que todos entenderam, irmãos. Lembramos que temos um passaporte que Jesus Cristo nos deu, que nós não tínhamos direito. Por causa do pecado, perdemos a identidade da santidade. Ficamos nus da santidade. Mas o Senhor Deus eterno, cheio de misericórdia, nos cobriu com vestes espirituais para que pudéssemos chegar até o final, que é o propósito de Deus, a salvação de todo aquele que crer em Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Então esse documento foi nos dado. Foi carimbado quando cremos em Jesus Cristo como nosso único, pessoal e suficiente Salvador. Recebemos de Deus esta dádiva. Agora convém que nós a valorizamos e cada vez mais procuremos agradar melhor ao nosso Criador. Deus abençoe a todos. Perdoe aí as minhas expressões, não sou uma pessoa de muito estudo, todavia está bem claro e simples para que vocês possam entender melhor. Deus abençoe a todos. Gostaria que vocês repassassem o vídeo, dessem o seu like. Observo que esses vídeos assim parece que são pouco vistos, mas eu vou começar a passar assuntos mais profundos, não coisas que sejam difíceis de entender, mas para melhorar a nossa intimidade com Deus e a nossa comunhão e a nossa adoração, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória, o Eterno, o único Deus. A Ele seja dada todo louvor para todo sempre.
Amém e amém.